Descubra o arquétipo da mulher guerreira. Eu sou Rosângela Alves, especialista em dança e coreógrafa. Eu sou Monique Gomes, profissional de educação física, especialista em fitness. Nós ajudamos mulheres que não gostam de academias a sair do sedentarismo e evoluir em 57 dias. E agora mais um episódio do 10/10 para vocês. Bom dia para vocês. Hoje é dia de Hora de Refletir, né? O nosso quadro semanal, quinta-feira, com a nossa psicóloga, Silvana Santos. Então ela vem aqui para tratar um assunto que ela iniciou na última live, tá? Na semana passada. Então ela vai dar uma continuidade, hoje ela vai falar bem desse perfil aí. Galera que tá chegando, bem-vindos aí por aí. Vamos salvar esse título para ficar mais fácil da galera localizar, entender quando entrar. Tem uma borbolinda por aí para iluminar meus comentários. Descubra o arquétipo da mulher guerreira. Olha, tem borbolinda. Olha, nossa, achei aqui. Fixado, tá, o nosso tema. Bom dia, Marcela, nossa professora de balé tá aí também. Bom dia, Marcela. E vamos seguindo, ó. Deixa eu colocar meu azulzinho aqui também para enfeitar. A Silvana, né? Nossa psicóloga da Solta, ela já está aí e ela que vai poder contar isso para vocês, explicar melhor esse negócio, que muita gente não sabe nem o que é. Então é bem interessante a gente entender. Como é que eu chamo aqui, meu Deus? Achei. Agora é isso, vamos esperar ela aí. Entender melhor o perfil da mulher guerreira. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo Mulher bem, guerreira. gente, essa luz tá boa. Eita, vou ter que fechar aqui. Tem muito sol hoje, o dia tá lindo. Olá! Tá, né? Hoje tá iluminado o sol aí. Aí, tá legal Gente, aí? olha essa janela aqui. A imagem tá meio rodando aqui pra mim, assim, a conexão. Bem-vindo aí, meninas que estão entrando. Hoje é o dia do quadro Hora de Refletir. Psicóloga Silvana Santos está ajustando a conexão dela aí pra gente começar um bate-papo. Tá ruim. Vamos ver se... Agora melhorou. Agora melhorou sua imagem. Tô de olho aqui. Vamos ver se vai. Melhorou, né? Pra mim, eu acho que sim. Olha só. Gente, não gostei desse. Tem um outro que é bem mais legal. Eu quero colocar... Agora que eu tô aprendendo a usar isso aqui... Pera aí, que tem muitas opções aqui. Eu não sei ativar certo. Onde que a gente vai na pesquisa? Não sei. Queria tanto usar aquele um que eu... É filtro? É um filtro. Vamos colocar. Gente, tem de tudo. Tem do Teletubbies. Eu quero... Esse. Não usar isso, não. Esse. Ah, é Mulher Maravilha, é isso? Ah, Mulher Maravilha. Ai, Jesus. A maturidade aqui não chegou, mas é bom ser feliz, gente. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Podemos começar a fazer umas perguntinhas? Pode ser? Bora lá. Pode ser, bora lá. Vamos falar então sobre o arquétipo, né? Semana passada a gente começou conversando sobre o que é o arquétipo, né?
Então, por que eu estou usando essa palavra, né? O arquétipo, então, ele tem uma função. Então, hoje a gente vai fazer um resuminho sobre o que é isso, falar sobre esse arquétipo que a gente vai falar hoje e preparar o tema da semana que vem. Legal. Então, vamos começar revisando aí para quem não viu. Depois as pessoas podem voltar para trás e ver, né? Entender melhor a introdução do assunto. Mas vamos dizer que a gente está chegando agora e quer entender esse assunto, porque eu não vou ter tempo de ver o outro agora. Eu quero entender agora. O que são os tal dos arquétipos? Resumidamente, poucas palavras. Isso aí. Vou usar... Eu estava assistindo um vídeo ontem e achei que era muito inteligente falar daquela maneira. A gente pode falar que o arquétipo é uma maneira de você desempenhar um comportamento. Certo? Então, por exemplo, se você é uma mãe e o seu filho está fazendo uma coisa errada, você vai agir como mãe e você vai dar bronca, ou vai chamar, ou vai conversar, você vai ter uma postura de mãe. Agora, se o amiguinho do seu filho estiver fazendo alguma coisa errada, você não vai agir que nem mãe. Você vai agir como a dona da casa, você vai na maciota, você conversa, você até pode dar bronca. Mas você não vai falar como mãe, você não é a mãe. Certo? Então, o arquétipo é aquilo que faz com que você entenda que você tem direito de ter uma determinada postura. Quando você assume essa responsabilidade, você vai assumir uma postura que define um jeito de ser. O arquétipo, ele é uma ideia primordial de algo. Então, vamos ao exemplo lá da mãe, que não é o tema de hoje, para a gente não dar spoiler aí. Tem certas coisas que você imagina que a mãe faz, né? É uma ideia primordial. Quando você fala, é mãe, você já sabe o que ela faz e o que ela não faz. Tem suas diferenças, mas tem suas dificuldades, né? E hoje a gente vai falar sobre essa postura em relação a uma mulher que é guerreira. Legal, hein? Muito bom. Vamos lá. Então, Sil, fala pra gente quais são as características do arquétipo da mulher guerreira. Tá. Ó, gente, seguinte. Arquétipo é uma postura. Quer dizer que se você define que você tem direito de ter uma determinada atitude, toda escolha, ela também exclui alguma coisa. Então, se você define que você vai ser de uma maneira, de uma forma, você exclui o contrário dela. Fez sentido essa frase? Então, se você decide que você vai ser agressiva, você não vai ser fofa. Não tem como ser agressiva e fofa ao mesmo tempo, ok? Então, vamos entender que quando a gente começa a falar de um comportamento, a gente pode ser um pouquinho daquilo ou a gente ser muito daquilo. O ideal é que a gente tenha um equilíbrio de acordo com a necessidade da situação em que a gente está vivendo. O arquétipo da guerreira traz algumas posturas que são bem interessantes. Eu acho que muitas mulheres, quando a gente fala assim, ela é guerreira, elas batem no peito e falam, sou mesmo. E são, todas nós somos, né? A gente passa por batalhas todos os dias. E as mulheres, elas têm algumas atitudes específicas para lidar com as batalhas do dia a dia, né? Algumas atitudes da mulher que ela tem esse perfil. Ela é uma mulher concentrada, ela gosta de desafios. Quando a gente fala em uma mulher concentrada, ela tem um objetivo, ela tem um foco, ela tem uma causa, ela tem um porquê daquilo que ela está fazendo. Ela escolhe um lado para defender, ela se posiciona, ela tem uma resposta de enfrentamento, é uma mulher que gosta do diálogo, ela expressa suas opiniões, então ela verbaliza, mas ela também não faz as coisas aleatórias. Ela tem estratégia, ela presta atenção nas atitudes, ela observa os pontos fracos. Então, são alguns pontos específicos dessa mulher. Então,
nem sempre você vai ter todas essas características, mas no momento em que você está, de repente, numa situação muito complicada, você tem que enfrentar uma situação, você é levada a ter essas atitudes, certo? Então, essas são algumas das principais características, tá? Legal. Continuando as perguntas. Vamos ver Depois eu vou explanar. Tá. Quais são as possíveis sombras desse arquétipo? Vamos parar para pensar. O que é uma sombra de um arquétipo? Lembra quando eu falei que quando você faz uma escolha, ela exclui o contrário de si? Então, se eu escolho ser agressiva, não tem como eu ser fofa, certo? Vamos entender que a sombra é tudo aquilo que é o contrário daquela opção, que fica inibido ao momento que eu faço uma escolha de uma determinada postura. E a gente tem que estar muito ligado a isso. Vamos pensar essa situação de uma mulher que ela é guerreira. Ela é uma mulher estrategista, ela para pensar antes de fazer as coisas. Ela é uma mulher de mente, de observação, né? Ela também é uma mulher de ataque. Então, quer dizer que ela usa muito mais o lado do pensamento do que do sentimento. Ela se direciona muito mais entre o certo e o errado do que o desejo de fazer alguma coisa. Isso acaba inibindo, por exemplo, a mulher de ouvir o seu sexto sentido. Quantas vezes você sente no seu coração que parece que aquilo está errado, mas o coração fala, não, tá certo, segue. Né? Mulher tem muito sexto sentido. E uma mulher que é extremamente estrategista, ela vai deixar esse lado mais emocional de lado. Ela vai excluir um pouco dos seus sentimentos. A tendência da mulher que está há muito tempo se posicionando como uma guerreira, uma mulher que tem que lidar com os conflitos, ela passa a não demonstrar os sentimentos, não falar sobre o que sente, engolir calada muitas coisas, não mostrar suas fraquezas, não descansar, não pedir ajuda, sofrer pelos outros, se vincular com pessoas que são muito mais frágeis e não deixar que o outro se desenvolva, passar sempre a defender demais. Então, são algumas atitudes que fazem parte da característica da pessoa, só que se você não prestar atenção, você começa a fazer coisas que não deveriam, que são permitidas pela postura, mas que inibem outras partes dessa mulher. Por que eu tô falando outras partes? O ideal para um ser humano é que ele ative todos os arquétipos possíveis do mundo. Porque em cada situação, a gente vai ser uma coisa. No momento onde você tiver uma confusão, uma briga e você tiver que apartar, você vai ter que ser uma defensora. Mas na hora de um assalto, você não pode fazer isso. O ideal é que você se coloque numa postura de segurança, se defenda, que você não queira sair sendo a Mulher Maravilha de verdade e querer defender todo mundo. Você se põe em risco de forma desnecessária. Momentos em que a gente está iniciando uma relação, um relacionamento afetuoso, amoroso, se você mantém a postura de uma mulher guerreira, você não consegue trazer um vínculo afetivo, você não se mostra afetuosa o suficiente. Muitas pessoas podem ter dificuldade de entender o que você sente. Criar um vínculo ou manter uma relação passa a ser mais difícil, porque as pessoas não conseguem ler essa mulher. Parece que ela está o tempo inteiro em guerra, e nos momentos em que ela poderia descansar, ela não consegue. Não quer dizer que uma mulher que tem essa postura o tempo inteiro não vá conseguir um relacionamento, se posicionar como uma mulher afetuosa. Mas ela vai demonstrar afeto nas situações em que para ela for conveniente, porque ela é muito estratégica. Então, ela usa a cabeça. Nesse momento eu me permito ser carinhosa porque eu vou ter um ganho secundário ali. Mas ela, nos momentos em que ela sente vontade de expressar uma tristeza, um amor, uma raiva, ela
ela faz cara de poker face e se distancia. E não é justo, porque no momento em que você, por exemplo, está iniciando um relacionamento, este personagem, ele tem que sair, ele tem que descansar ali na gavetinha e você tem que ativar um arquétipo ou ter uma postura, ter formas de agir que sejam condizentes com o momento, né? Aprender a se permitir transitar entre os comportamentos. Então, essas são algumas das sombras aí que, quando a gente fala sombra, são as atitudes que são negligenciadas ou que podem te levar para uma situação que é inadequada em relação ao que você está vivendo. Beleza? Vamos para a próxima perguntinha. Vamos lá. Como é que a gente faz agora, dar uma luz aí para as mulheres que estão assistindo nossa live, né? Devem estar se perguntando como é que eu faço para trabalhar o lado guerreira na mulher. Bom, gente, tem muitas questões que a gente tem que começar a pensar. Quando a gente escolhe falar sobre arquétipos, a gente está falando sobre comportamento. Quando eu falo, você tem que mudar seu jeito de ser, a pessoa ela escuta essa frase como se o jeito dela não fosse adequado. Quando eu falo de arquétipos, eu falo de posicionar uma postura no momento certo. Então, a pessoa tem que entender que a postura que ela tem é adequada para um determinado momento. Quando a gente está pensando em situações de enfrentamento e a pessoa ela não tem essa resposta do arquétipo da guerreira, ela não tem em si ainda essa segurança, essa coragem, ela tem que passar por alguns exercícios de comportamento. Aqui a gente pode remeter até a psicologia comportamental, né, que faz vários exercícios de atividades ao longo da semana, até o outro encontro com o psicólogo, onde a pessoa vai tentar mudar a sua postura. Na visão arquetípica, você vai se comparar a um mito, a uma história, né? Então, vamos pensar aqui a história da Mulher Maravilha. Por que ela se posiciona como Mulher Maravilha? O que acontece com ela? O que ela busca? E você vai comparar a história de vida que você está vivendo e tentar encontrar os pontos que fazem sentido. Por exemplo, estou no trabalho com um grande conflito, eu sou líder e as pessoas não estão me respeitando, eu tento liderar e as pessoas não me escutam. Estou com uma dificuldade na minha liderança. Beleza, então vamos refletir. Quais são as suas posturas? Você age como uma líder? Você consegue se posicionar como uma líder? Você consegue falar com firmeza? Você entende que algumas vezes você vai precisar magoar algumas pessoas? Você se permite ser uma pessoa menos afetuosa? O que as pessoas vão pensar de você mexe de verdade com você? Qual vínculo você criou com essas pessoas? Então, é uma primeira maneira de você pensar no seu contexto, analisar a sua história de vida e se comparar com o mito que você está tentando se vincular. Fora isso, tem algumas vivências específicas que são muito legais. Vamos pensar na atividade física. O arquétipo guerreiro, a pessoa que tem uma atitude guerreira, ela tem uma postura física. Essa pessoa que está acostumada a liderar, ela tem geralmente o prumo da cabeça, né? A cabeça está sempre elevada. Essa pessoa, ela geralmente tem o peito estufado, porque naturalmente no reino animal, quando você quer demonstrar liderança, poder, você tenta se mostrar um pouco maior do que o que você é. Os animais são assim. E as pessoas também acabam tendo a mesma atitude. Quando você quer se mostrar como um líder, você se posiciona mostrando o tamanho, a força que você tem. A mudança da postura da pessoa ajuda muito a ela trazer essa autorização interna de ser uma pessoa guerreira. Então, um exercício físico, um fortalecimento muscular, uma reorganização postural,
Quando eu estava montando essas informações, sabe o que eu ficava imaginando? Eu vi a sua live com aquela senhorinha. Como que é o nome dela? Uma senhorinha de 84 anos. Dona Eugênia, a última, que eu fiz com 3 Foi a senhorinhas. Dona Não, foi a Eugênia. última. Então foi Dona Eugênia, a 82. Foi esse final de 82 semana. anos. Um amorzinho, Sim, exatamente. E eu fiquei imaginando assim, essa mulher, quando a gente olha para uma pessoa idosa, a gente enxerga sempre aquele arquétipo da mãe, da cuidadora. Mas quando você vê essa mulher fazendo um exercício físico, se equilibrando, reorganizando a postura, ficando em pé, se posicionando, colocando todo o equilíbrio do corpo num pé único, tendo a consciência do seu corpo, percebendo a atividade dos seus músculos, sabendo onde ela está ativando o quê. É um autoconhecimento enorme. O exercício físico faz com que a pessoa se conheça. E qualquer pessoa, ela pode se colocar numa posição de guerreira, de enfrentamento. E nesse momento que eu estava assistindo essa senhorinha, eu imaginei, assim, como que você ativa um arquétipo de uma mulher guerreira quando uma mulher deixa de ser uma pessoa dependente e passa a lidar sozinha com as suas dificuldades. Porque uma pessoa nessa idade, ela batalha contra a limitação física, né? E você trazer autonomia para ela é fazer com que ela enfrente uma guerra interna, né? Isso é uma maneira de você ativar o arquétipo, você aprender a ativar seus músculos, ter autocontrole, experiência do seu próprio corpo. O guerreiro, ele se entende como uma pessoa forte, ele tem um grande vínculo com o próprio corpo, com a força do corpo. As pessoas que são guerreiras, elas geralmente têm orgulho de eu levanto cedo, eu faço várias coisas, eu carrego peso, eu lavo louça, a mulher, né? Eu lavo louça, carrego meu filho no colo, eu vou no mercado, eu vou na fila, eu vou lá no negócio fazendo não sei o quê, eu faço isso, eu faço aquilo, eu brigo com não sei quem, depois eu volto, eu defendo não sei quem. A demanda de energia dessa mulher é enorme. Então, o vínculo de uma pessoa que quer ter um arquétipo de guerreiro, de uma mulher forte, também passa pelo conhecimento do próprio corpo e da construção da força física. Quando a pessoa percebe que ela pode se defender, quando ela percebe que ela tem força para lidar com algo, a nossa mente ela trabalha muito com simbologia. Quando você percebe que você tem uma força física para desempenhar alguma coisa, você se sente feliz por ter feito isso. E manda uma informação para o seu cérebro de que você tem força para lidar com questões que não são necessariamente físicas. Mas é um símbolo. Se eu tenho força para realizar essa atividade física, eu vou ter força emocional para suportar uma determinada dificuldade. A gente trabalha muito com símbolos. O ser humano precisa de símbolos, de exemplos. E é por isso que tantas pessoas gostam tanto de seriado, de filme, porque elas se identificam com os personagens, elas projetam a história de vida delas numa determinada história, e elas pensam, nossa, se nessa história tal pessoa conseguiu passar por tal adversidade, talvez eu também consiga. Né? E é nesse momento que a pessoa consegue ativar mentalmente, se permitir ter uma postura com determinados comportamentos que muitas vezes não são aceitos. Por que eu escolhi começar a falar sobre o arquétipo da guerreira? Quando a gente pensa em arquétipo, a gente está falando sobre um comportamento e nem todos os comportamentos são aceitos para as pessoas. Semana passada, eu estava falando na live anterior sobre como a gente é educado e como que as mulheres crescem ouvindo alguns tipos de falas que inibem a forma de ser, né? E a gente não está acostumada a ver uma menina, por exemplo, brigando.
Não. E quando uma menina briga, o que a gente escuta? Ah, isso é feio, isso não é legal, né? É. Então, a vergonha de você se posicionar, ter um determinado comportamento que aparentemente é inadequado para uma mulher, inibe a mulher de se defender. E quando ela cresce com essa imagem, com essa cultura. E ela passa a se colocar numa situação de vítima. A mulher que está por muito tempo sofrendo, passando por limitações, ela precisa se permitir se posicionar de uma forma adequada à situação. Se você está, por exemplo, uma relação abusiva, se você está passando por conflitos no trabalho, se você está passando por uma situação muito complicada e tem que lidar com essa situação e não está fácil, você tem que se permitir se colocar como uma mulher que enfrenta a situação. Muitas vezes as pessoas pensam, mas eu sou mulher, como que eu vou sair enfrentando o mundo? Quantas mulheres pensam, eu não posso pôr fim nessa relação abusiva, porque o que vai ser dos meus filhos, para onde eu vou, o que vai acontecer comigo. As mulheres que sofrem por muitos anos precisam se permitir a ter um comportamento de enfrentamento, de se posicionar como uma mulher guerreira. Então, a atividade física é um dos vínculos. E essa é uma maneira que talvez a Quessolta tenha de ativar de forma positiva esse arquétipo, né? E afinal de contas também essa live é para a gente mostrar para as pessoas quais são os benefícios que a gente pode trazer para as pessoas, né? Então, para elas entenderem que quando a gente está, por exemplo, fazendo uma atividade em específico, ela não é só levantar um peso, não é só agachar e levantar. Cada coisa que você faz tem um grande significado para você. E se você começa a fazer alguma coisa com uma determinada intenção, você consegue construir muito, tá? Então, aí fica uma grande dica, gente, atividade física ajuda muito a mulher a se posicionar de forma mais segura. Isso aí. Vamos lá, vamos continuar aí, depois ainda tem mais umas coisinhas para comentar. É o quê, Sil? Vamos continuar com as perguntinhas, que daí tem mais umas coisinhas que eu quero comentar. Qual é o arquétipo que vamos falar na semana que vem? Hoje, mulher guerreira. Isso. Semana que vem a gente vai falar sobre o arquétipo da mãe, tá? Por que eu quis que você questionasse isso, para eu poder falar um pouquinho sobre as coisas que eu quero falar agora? Muitas vezes a gente faz a ativação de arquétipos mesclar. O que eu quero dizer com isso? Você pode se posicionar como uma mãe que está passando por uma situação muito difícil. Então, você pode ser uma mãe que está lutando uma grande guerra, certo? Quando a gente pensa em guerreira, você imagina, sei lá, a Xena, a Mulher Maravilha, você nunca imagina que elas carreguem a prole, né? Mas muitas vezes o perfil da mãe também é um perfil de mulher guerreira. Ela tem que, além de educar, enfrentar várias situações de dificuldade. E a gente vai ter que carregar as coisas que eu vou falar agora para a live da semana que vem. Lembrando que as lives elas são interligadas, tem um porquê delas existirem e porquê de uma sequência na outra, tá? Agora que a gente tirou todas as dúvidas, eu vou fazer um comentário aqui sobre uma coisa que eu acho bem interessante. Eu estava lendo um livro. Mentira, eu não estava lendo, eu estava ouvindo, porque eu estava ouvindo um audiobook. Porque eu comecei a ler, comecei a dormir, daí eu desisti, falei, eu vou lavar a louça e ligar o audiobook e vai funcionar. Então, o nome desse audiobook é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu acho que essa palavra está fazendo muito sucesso hoje em dia, muitas pessoas já ouviram falar Mindset. Você já ouviu falar dessa palavra? Você tem que mudar essa Mindset. Então, a autora Carol S. Dweck, bom, não sei como é que fala direitinho, gente, mas enfim. Nesse livro, a gente fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. O que é isso? É um comportamento.
Mindset também é uma maneira de se posicionar no mundo. O mindset fixo tem uma forma de ver o mundo, o mindset de crescimento tem outra forma de ver o mundo. O mindset fixo entende que se você tem uma habilidade, você é uma pessoa que consegue executar aquilo com habilidade. Se você não tem, para que você vai gastar energia fazendo uma coisa que você não sabe? Você vai focar no que você já sabe, naquilo que você já é bom, e ponto final. O mindset de crescimento pensa assim: se eu não sei, eu vou treinar até aprender. Bom. E como eu não sei, ok eu errar. Porque eu não sei. E eu sei que eu não sei, então eu sei que quando eu for fazer, eu vou errar até eu acertar. Certo? Certo. O que isso tem a ver com o arquétipo do guerreiro? O arquétipo do guerreiro, da mulher guerreira, no caso, é uma mulher estrategista, certo? É uma mulher que para e pensa sobre a situação. Só que se você em nenhum momento se colocou como uma mulher apaixonada, como uma mãe, como uma filha, você não consegue ser uma mulher guerreira. Porque para você conseguir construir uma estratégia, antes de mais nada, você tem que ter vivência. Você tem que ter sido vítima, você tem que ter sentido dor, você tem que ter se posicionado, ter falhado, conhecer as falhas, para daí analisar o que está acontecendo. E com a experiência que você já tem, você criar estratégia. Significa que uma pessoa que tem um mindset fixo, que acha que se ela não sabe fazer alguma coisa, ponto final, e ela não pode mudar, ela nunca consegue se defender. Porque como ela nunca se defendeu antes, ela não sabe como fazer, ela não consegue ativar. Porque ela pensa, se eu for tentar me defender, eu nunca me defendi antes. Então, eu não sei como fazer. Então, eu vou errar. Se eu vou errar, então eu não vou fazer. É isso aí. Ficou confuso? O que você acha? Não, mas é isso aí. Não tá claro, sim. Eu comecei a perceber que eu comecei a repetir várias vezes a mesma palavra. Mas é o que acontece. Eu queria muito que as pessoas começassem a perceber a importância da transição entre os arquétipos e as posturas. É lindo você falar que você é uma mulher guerreira, mas antes de você ser uma mulher guerreira, você tem que ter uma história de vida. Antes de ser a guerreira, você tem que ser a filha, por exemplo. Ah, Silvana, mas por que você não começou falando pela filha, então? Porque a maior parte das pessoas no dia de hoje estão se identificando com a batalha interna que elas estão vivendo. A gente está no meio de uma pandemia. As pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo família. Tem muita coisa acontecendo. Está todo mundo numa batalha interna. Só que nem todo mundo consegue acessar a experiência de alguém que se defende porque não sabe fazer isso. Porque também não se permitiu descansar, sofrer. Então, para que você consiga ser a mulher que você quer ser, a mulher guerreira, a mulher de enfrentamento, a mulher corajosa, você também tem que aprender a ser uma pessoa frágil, uma pessoa que descansa, uma pessoa que pede ajuda. Não dá para a gente fazer uma coisa sem a outra. A gente não consegue ser uma única coisa apenas na vida. Tá? É muito bonito você se identificar com o perfil da guerreira, porque a gente entende que essa mulher é uma mulher segura. Só que também existe um grande risco, ainda mais na situação em que a gente se encontra hoje. A gente está, como eu falei, num período de pandemia. E nesse momento, muitas pessoas estão passando por dificuldade, precisam de ajuda, precisam de apoio. E a tendência da mulher com perfil guerreiro se vincular com vítima é muito grande. O que eu quero dizer? Existem pessoas que ativam um arquétipo, tem uma postura, tem uma atitude no mundo de vitimização. E sempre essas pessoas vão se aproximar de pessoas que têm um perfil guerreiro
E essas pessoas vão ouvir a história de sofrimento e vão querer ajudar, vão querer defender, vão querer mudar a história de vida delas. É natural da pessoa que tem perfil guerreiro tentar enfrentar as dificuldades dos outros. Só que o excesso desse perfil faz com que as pessoas se cansem, fiquem exaustas. Todo guerreiro, ele passa por uma batalha, daí a batalha acaba, depois ele volta para casa. Ou ele volta para casa como um herói, o cara que ganhou, a mulher que ganhou a guerra, ou ele volta como alguém que perdeu e precisa ser consolado. E isso precisa ser aceito. A gente não pode ficar ativo nesse perfil aqui o tempo todo. Isso não é saudável. E as pessoas precisam aprender a lidar também com essa transição. Algumas mulheres têm perfil guerreiro e não percebem. E eu me identifico como uma pessoa de perfil guerreiro. E conforme eu estava estudando sobre esse perfil, eu fui lembrando assim, de várias experiências minhas. O perfil guerreiro, ele chama atenção. Então, quando você chega num lugar, as pessoas olham para você, elas percebem, elas te elogiam. Só que, quando elas te elogiam, é pela sua capacidade, pela sua força de construção, seu posicionamento, seu empenho. Mas dificilmente vão te elogiar porque você é bonita, porque você é sensual, porque você é fofa, porque você é agradável, porque você é conquistadora. Por quê? Porque esse arquétipo é o da rainha, da deusa, é o arquétipo da feminilidade. E essa liberdade sexual para a guerreira é uma perda de tempo, é desconcentração do foco. A gente começa a perceber que a gente dá muito espaço para as nossas construções, ou profissionais, ou conflitos familiares, e a gente não dá espaço para ser uma parte muito importante do aspecto feminino, que é a liberdade da mulher, principalmente a sensualidade. A guerreira, ela pode ter um perfil sensualizado, só que ela não permite que isso se aproxime dela. Porque isso desconcentra. Ela usa a beleza dela para desconcentrar o outro. Mas ela não se vincula. E isso faz com que muitas e muitas mulheres se distanciem de relacionamentos saudáveis. Elas não conseguem atrair alguns parceiros, elas não, mesmo sendo mulheres incríveis, elas não conseguem se conectar com alguns homens. Por quê? O perfil guerreiro, primordialmente, é masculino. Para o homem se sentir reconhecido, ele tem que ser visto como alguém que provê, né? O cara que conquista. É uma tendência de sedução entre o homem prover e a mulher acolher. Se você é guerreiro o tempo inteiro, você não consegue, por exemplo, aceitar uma gentileza. É o tipo da mulher que divide a conta ou paga a conta, não aceita uma carona, não aceita algumas ajudas, enxergam o machismo em todas as posturas dos homens. E é muito conflituoso eu falar isso, porque a gente está vivendo num momento onde a gente é bombardeada por machismo o tempo todo. E nessa defesa contra o machismo, a gente deixa de ser quem a gente é. Lembrando que todos nós somos filhas de alguém. E quem ensina a gente a ser quem a gente é a mãe. Por isso, hoje, a gente vai começar a fazer o vínculo do que a gente aprendeu em casa com o arquétipo da mãe, que a gente vai falar na semana que vem. E a gente vai começar a perceber quantas vezes a gente se posiciona no mundo de uma forma com uma postura que não permite que o outro cresça e o outro evolua. Tanto quanto sendo uma guerreira, quanto sendo uma mãe. Vamos perceber que quando você é guerreiro o tempo inteiro, as pessoas ao seu redor deixam na sua mão para você resolver as coisas.
você acostuma as pessoas ao seu redor a, se eu não sei, eu vou pedir ajuda para minha mãe, minha Mulher Maravilha, eu vou pedir ajuda para minha chefe, minha Mulher Maravilha, eu vou pedir ajuda para minha vizinha, minha Mulher Maravilha, eu vou pedir ajuda para minha professora, minha Mulher Maravilha, porque eu não sei fazer. Você auxilia as pessoas ao seu redor a se acostumarem a ter um mindset fixo. As pessoas ao seu redor, elas se acostumam a não ter experiências e elas nunca conseguem sair do lugar. E o que acontece com você, que faz tudo para todo mundo? Você fica exausta e não consegue sair desse papel de defensor o tempo todo. Você passa a ser só um lado da mulher completa que você nasceu para ser. Então é muito arriscado a gente o tempo inteiro ter apenas uma postura, tá? Mas a postura da mulher guerreira, ela é extremamente importante no dia de hoje. É uma coisa que é muito importante para a mulher, mas tem que ser usado com moderação. E aí, tem algum comentário, alguma 100%. pergunta adicional? Não, acho que não. Não sei se alguém falou alguma coisa de perguntas aqui, só comentários. Só assistindo, ouvindo tudo. A Stephanie, minha amiga aqui. Oi, Stephanie. Tá aí? Tá. Isso aí. Tem borbolinda aí também. Eu vi umas borbolindas azuisinhas aí por aí. Por a minha, pra ficar bonito. Eu acho que é só, Sil. Você tem mais alguma coisa para complementar desse assunto? Bom, deixa eu ver aqui. Eu quero indicar o livro, tá? E quero falar mais uma coisinha também, gente. Quando a gente está pensando em arquétipo, a gente pensa no vínculo familiar, né? Guarda essa informação. O arquétipo da guerreira é um grande vínculo com o pai, ou positivo ou negativo, tá? Semana que vem a gente vai falar do vínculo da mãe e vai ser bem legal. Galera, então leiam o livro Mindset, uma nova psicologia do sucesso e comecem a se identificar e ver qual é o tipo de mindset que você tem. Se você é uma pessoa que consegue enfrentar as dificuldades da vida, transpor as limitações da vida, ou se você é uma pessoa que gosta de ficar sempre na tranquilidade de fazer o que você sabe fazer, sempre ali no seu espaço de conforto pessoal. Quem lê, comenta aqui. Quem quiser o link do audiobook também eu posso mandar. A gente pode deixar o link do audiobook aqui. Não sei se aparece pelo YouTube, né? Mas procurem, que é bem interessante e vai ajudar muita gente também. Isso aí. O tema de hoje é esse. A gente continua. Se tiverem algumas dúvidas, podem escrever para a gente também. Manda o link também, Sil, na comunidade do Telegram para a audiência de lá, que é legal para uma sugestão de leitura aí. Sim, é muito legal. A live vai ficar gravada, fica. Também entra lá, né? Ai, desculpa, fala. Não, a Stephanie está perguntando se a live vai ficar gravada. Stephanie, vai ficar gravada sim, fica salva aqui no GTV para as pessoas assistirem em outro horário que for possível. Aproveita aí, galerinha, clica no aviãozinho, compartilha com os amigos, com a família. É um conteúdo muito interessante para as pessoas se avaliarem, se autoconhecerem, identificarem que não pode se querer ser uma única coisa, como a Silvana mesmo está falando, a vida inteira, um único arquétipo, né? A gente tem que passar por vários, porque o muito também não é bom, o excesso, né? Bacana. Eu gostei, aprendi. Com certeza muita gente também vai aprender, vai assistir isso depois, quem não assistiu agora. E se tiver dúvidas, pergunta aí que a gente responde. Isso aí. Daí quem estiver assistindo aqui depois, quiser entrar na comunidade do Telegram, você vai deixar o link ou a pessoa procura? Como que é o nome da comunidade? Que solta mesmo, a pessoa procura, ela acha. Basta ela instalar o aplicativo no celular, né? Porque tem que ter o aplicativo app. E aí ela procura lá na busca que solta, que já era, vai achar. Aí a gente coloca assim. É só entrar e escrever que solta, né? Tudo, né? Igual o nome da escola, na comunidade.
Tem também na bio do Instagram, tem o caminho que já leva, né? O link, a pessoa procurar, ela vai. A bio tem o caminho que leva para o Facebook, para o YouTube, para o Telegram, para todas as nossas redes sociais. Aí ela clica lá e ó, cai para dentro. Já era, vai ter acesso a conteúdos, a uma série de coisas legais que a gente vai postando lá também. Legal. Se alguma mulher tiver alguma questão, alguma dúvida, ou quiser entrar em contato com a gente, ou entra na comunidade do Telegram, do Facebook, Isso aí. ou manda mensagem direta ou comenta a live. Tem alguém falando assim, primeira vez que estou assistindo e gostando muito, que legal, isso aí. Ai, obrigada. Esse programa 10 e 10, ele acontece todos os dias, de segunda a sexta, às 10 e 10, e cada dia tem um quadro, né? Então tem o dia do quadro da nutricionista, o dia do quadro da hora de dançar, o dia do quadro da ginástica, a hora de suar, o da psicóloga, a hora de refletir, a hora de meditar com a terapeuta. Então a gente tem vários momentos aqui, sempre proporcionando algum conteúdo para vocês aí que nos assistem, e que vai agregar uma série de coisas e transformações na nossa vida. Então, vale a pena você continuar firme com a gente aí. Se inscreve no Telegram, hein? Vamos lá. Isso aí, acho que vamos ficar por aqui então, né, Sil? Fechou. Isso aí. Minha mãe. Beleza, gente. Semana que vem falamos sobre a mãe. Um grande beijo. Quintou para todo mundo. Então, isso aí. Super beijo também. Obrigado, Sil, por mais um dia. E a gente vai se falando. Beijo, gente. Tchau, até amanhã. Tchau. Amanhã é hora de dançar, tá? É hora de mexer o esqueleto. Entra aí. Já aproveita para ativar o arquétipo da guerreira aí nos exercícios. Beijo. Isso mesmo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Um ótimo dia para todos aí. Obrigada.